Fiel, saudações corintianas, tá do ar, e hoje uma presença ilustre aqui conosco, Milene. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui. Pra gente falar de futebol feminino, o Corinthians também tem um time de futebol feminino, um esquadrão, eu diria, tá invicto há muito tempo e vamos falar disso. Mas primeiro, Milene, você é uma ex-jogadora do Corinthians, eu queria saber mais disso, pouca gente se lembra do seu início no Corinthians, como foi isso jovens, né? E como aconteceu, imagina. Eu comecei a jogar no Corinthians, no primeiro time feminino do Corinthians. Olha como faz tempo, hein, gente? Foi em 96, 97, na era do Alibi. Eu queria muito jogar futebol, sempre joguei com meus irmãos, tudo desde pequenininha, mas não tinha sempre time feminino. Curtiu? Sempre. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, então pra mim, futebol, brincadeira de garotos, sempre foi a minha realidade. Só que o do Alibi falava, tá bom, legal, vou fazer um time feminino, mas vocês vão jogar contra quem? Assim, não tinha outro clube que tivesse interesse. Muitas reuniões e tentando que se formassem times femininos. Eu acho que foi na época a Sport Promotion que bancou aí tudo e teve o primeiro Paulistana, que chamava, do Campeonato Paulista. Aí teve apoio do Luciano do Vale, grande Luciano do Vale, apoiou muito o esporte feminino. E aí teve o primeiro campeonato, teve vários times, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa, na época tinha um timão. E foi aí que eu comecei a jogar futebol. Eu já fazia as embaixadinhas, né? Enquanto não tinha time de futebol, eu fazia as minhas embaixadinhas. As embaixadinhas aí no intervalo dos jogos do Corinthians. Eu vejo as garotas em 2018 jogando na Fazendinha. Elas tiveram a oportunidade de estrear no Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians. Outro nível. É outra coisa. A gente vê como cresceu. Tudo bem, faz muitos anos, a gente devia ter um crescimento maior ainda, mas eu brinco que é melhor caminhar devagarzinho do que parar. Você sempre falou que curtia futebol, mas na sua família, assim, dos seus irmãos com você, tinha algum, tipo, você é menina, você não vai jogar? Existiu isso ou não? Meus irmãos não, ao contrário. Pelo contrário. Minha irmã vai jogar, gente. Eles me bancavam. Mas quando eles não estavam por perto, aí sim que eu tinha que levar minha própria bola, porque o dono da bola sempre joga, gente. Então é uma dica. Eu sei disso, que eu era ruim também. Você que é ruim de bola, leva uma bola boa. Sempre vão deixar você jogar. É a regra, velho. Sempre dá certo. Mas assim, eu nunca tive preconceito de dentro da minha família, não. Fora bastante, né? É normal. Até hoje melhorou muito o preconceito. Sei lá, você vai jogar numa quadra, você vê times de futebol feminino que alugaram mulheres normais, mães, que alugam uma quadra, se junta com as amigas e vai jogar futebol. Antigamente isso era impossível acontecer. Você tinha que juntar 3 amigas pra jogar com mais 10 homens. E quando você faz algo que você ama, não importa as dificuldades, as pedras que coloquem no seu caminho. Eu pegava as pedras, fazia umas embaixadinhas e tirando elas do meu caminho. É a melhor definição. E hoje em dia, você pode ver que os garotos aceitam mais. Tem várias menininhas que jogam com os meninos e não é mal vista nem pelos pais. Os pais incentivam também. Depois do Corinthians, você foi subindo, chegou aí pra Itália, se não me falha a memória, depois foi parar no futebol espanhol, ali 2000, 2005, por aí. E eu soube que você foi pra Espanha, uma das transferências mais caras da época, mas não pôde jogar. Como foi essa história? Também rolou isso? Você não podia jogar? Eu fui casada, né, pra Europa, grávida, tive meu filho, e depois eu quis voltar a jogar futebol. O Ronald já tinha quase 3 anos. Então pra voltar foi difícil. Imagina o que é isso, velho. Foi difícil, gente. Várias lesões musculares. Não tinha mais fôlego pra nada, já era mãe. Mas voltei a jogar futebol. Quando finalmente eu consegui um time, fiz a pré-temporada e tudo. Que era o Fiamma Monza. Era um time de Monza, onde tem lá corrida de Fórmula 1, uma cidadezinha linda. E só tinha um time feminino. O Fiamma Monza só é time feminino. Isso que eu achava o mais legal de tudo, porque era um clube de futebol feminino. O meu marido, na época, foi transferido pra Espanha. Aí eu falei, caramba, já treinei com o time, vou estrear. Não, lógico que nessas horas a mulher sempre vai seguir a família. Eu acho que a gente tem essa coisa de, eu vou abrir mão do meu sonho de jogar e lá na Espanha eu vejo o que eu faço, mas eu vou acompanhar minha família, não vou destruir a minha família pra poder jogar futebol. E lá tinha essa regra do futebol feminino que não aceitava estrangeiras. E o campeonato já tinha começado. Então o que eles falaram? Olha, a gente tenta mudar, faz assim, uma reunião com todos os
os clubes, porque não tinha muito sentido essa regra. Só que a gente só consegue mudar no ano que vem, não dá pra mudar no meio do campeonato. Só que eu já tinha feito toda a pré-temporada, eu já tinha voltado, eu falei, caramba, eu vou perder já mais um ano. O time da Itália me fez essa proposta, então faz o seguinte, você treina num time da Espanha e joga o campeonato com a gente pra você não perder. E aí eles fizeram o quê? Fizeram um contrato de publicidade, por isso que eu fui essa pessoa de tanto dinheiro do futebol feminino, mas é porque eu tinha contrato. Entendi. Eu ganhava muito mais com a imagem do que propriamente a ficha federativa. Então eu passei isso. Hoje em dia seria loucura, eu não faria jamais, gente, isso daí, você morar num país e jogar em outro país, porque por mais que seja, eram 2 horas de voo, mas não dá. Imagina, o Ronald, tadinho, acho que ele não joga futebol por isso, culpa minha, porque eu saturei meu filho. Desculpar. Desculpa, meu filho. Tadinho, ele era minha mochilinha, era viagem Madrid, Milão, todo fim de semana. Hoje em dia, por exemplo, eu vejo várias jogadoras brasileiras jogando na Espanha e pra mim é uma satisfação, porque eu sei que elas estão ocupando um lugar que antigamente não existia. Hoje pode até 4 extracomunitária. Muitas falam, poxa, muito obrigada de ter aberto esse caminho, porque quando eu cheguei há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, não tinha você realmente. Você foi responsável, dá pra gente falar também, assim, né? Eu sou chata. Eu fiz o do Alíbio fazer o time do futebol feminino, de tanto encher o saco dele, a pessoa tá bom, vou fazer pra ver se ela para de falar. E a federação, que a gente conseguiu realmente que todos os clubes se empenhassem em aceitar a mudança dessa regra. Depois de alguns anos você encerraria a sua carreira, mas voltaria ao Corinthians, à sua casa, agora em 2018. Como foi isso? Como você assumiu esse papel de embaixadora do time feminino? Foi engraçado que foi meio por acaso, porque estavam querendo saber sobre o futebol feminino. O Corinthians feminino tem agora uma parte que vai ser montada no Museu do Corinthians, falando do futebol feminino. Então, algumas conquistas, como começou a história do time. E eles não tinham muita informação sobre isso, porque aconteceu muito tempo atrás e não existia internet, gente, não existia. Foi tentando pegar várias pessoas que jogaram para trazer essa história. E aí entraram em contato comigo para ver se podia contar um pouco da história, como é que foi, se tinha alguns recortes, enfim, algum material para se colocar no museu. Fiz uma reunião com eles pra gente gravar e falar sobre isso. E aí a Cris, que é a diretora do futebol feminino, ela teve essa ideia. Por que você não trabalha aqui com a gente, fazendo a divulgação como embaixadora? Não existe esse cargo no futebol feminino. Masculino também existe, mas eu acho que fora do país não existe nem aqui. Eu amei, né? Porque imagina, estar no meio do futebol feminino pra mim sempre foi algo super importante, mesmo que seja fora de campo. Mas ver esse crescimento, fazer alguma coisa em pró a isso, já que não pode ser mais dentro de campo, gente, que meu joelho não aguenta mais, mas que seja assim, algo que as garotas possam subir, ter um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de visibilidade. Então a gente pouco a pouco foi fazendo isso e hoje eu já tô com o clube, acho que já faz uns 6 meses. O papel de uma embaixadora, até brinquei, mas é fazer embaixadinha, porque eu não sei se eu faço tantas como antes. Pra quem não sabe, vamos falar agora que você já tá citando. Que recorde foi esse aí? Você conseguiu? Sei, gente. 9 horas fazendo embaixadinha? Umas loucuras, né? A pessoa viajava de um país pro outro pra jogar futebol. Vai ficar 9 horas fazendo embaixada. Hoje eu já sou uma pessoa mais centrada, não viajo assim, né? Mais ou menos, cara. Tem bola no carro, já falou aqui. Vai que a gente tá tranco, você né? Para numa pracinha, né? Pra esperar o trânsito passar. Eu sempre fiz embaixadinha, porque era isso. Eu não tinha como jogar com meus irmãos quando eles não estavam, não era dona da bola, a bola não era tão legal. E aí eu ia brincar com a minha própria bola, já que não me deixavam jogar. E aí eu comecei a aprender a fazer o controle de bola. Todos os dias, assim, eu fazia, sei lá, algumas a mais. E eu queria saber, caramba, se eu treinar pra isso, quanto será que eu chego? Fiz um treinamento físico e também mental, porque imagina você fazer o mesmo movimento durante horas. Só a cabeça pira, né? Eu fiz esse treinamento durante uns 2, 3 meses e cheguei lá a ficar 9 horas fazendo embaixada. Doideira, velho. Hoje, se eu fizer 9 minutos, eu tô mais do que feliz. É nada. Segundos eu faço, viu, gente?
Bom, e aí a temporada, que avaliação você faz da temporada da equipe agora? O time tá só há 10 meses invicto. Só isso. Nós somos as atuais campeãs, né, da Libertadores. O ano passado o Corinthians feminino era Corinthians Audax. Esse ano, até pela obrigatoriedade do ano que vem, os clubes terem um time feminino, porque senão não poderá participar de competições sul-americanas, no caso, a Libertadores da América. O Corinthians quis sair na frente de ter já esse ano um departamento feminino, um time só dele, então... Que é o que a gente espera de um clube como o Corinthians. Como o Corinthians. Mas a Cris fala que foi importante, assim, ter uma parceria até por aceitação do clube, aceitação de todos. O Corinthians é campeão, então o título da Libertadores da América, o pessoal não sabia nem que tem Libertadores feminina. Tem, o Corinthians é campeão, viu, gente? Então foi importante, foi legal para as duas partes, tanto para o Audax quanto para o Corinthians, mas acabou. Então agora o Corinthians está só... Corinthians está jogando o Campeonato Brasileiro, vamos em primeiro no Campeonato Brasileiro, vamos ao Campeonato Paulista por fases também, mas terminamos em primeiras do nosso grupo. Começa agora, né? Segunda fase brasileira e do Paulista. E do Paulista também. E as garotas, assim, eu conheci tanto a comissão que já está com a gente há 3 anos, é uma comissão super do bem, porque eu acho que o futebol feminino, eu acho que você tem que criar um grupo. Mais do que contratações de muito peso, eu acho que faz diferença. Eu acho que até no masculino é o grupo. O Arthur Elias, que é o treinador, ele conseguiu reunir muita gente do bem, gente que já jogava algum tempo junto, então a base praticamente do Corinthians veio, o Corinthians Audax, vieram acho que 10, 12 jogadores, não sei o número correto, mas veio boa parte delas. E outras peças que foram entrando. Apesar de não ter um elenco enorme, porque isso também faz diferença no campeonato tão comprido. Tem um grupo reduzido, mas um grupo muito bom. Então o resultado é esse. Já são 10 meses de invencibilidade. As garotas são super do bem, dentro de campo reflete. E eu acho que o trabalho nosso também, fora de campo, dá essa tranquilidade para que elas possam trabalhar. Então a gente trabalha em equipe não só dentro de campo quanto fora. Mas para mim é uma satisfação enorme ver o resultado delas dentro de campo. E na verdade, se vocês acompanharem os jogos femininos, não existe 11 titulares todos os jogos. Você vai ver sempre alguma mudança de um jogo para o outro. Até é uma política do professor Arthur, é a forma dele trabalhar. E as garotas sabem que a qualquer momento elas podem ser titulares. Então a gente brinca que ele é meio Arthur Tite. Porque ele trabalha bastante essa parte psicológica e parte humana. E buscar também sempre que o atleta dê o melhor de si. Qual que é a importância de você ter um calendário cheio para o futebol feminino? O próprio Campeonato Brasileiro foi organizado recentemente pela CBF. Qual que é a importância, por exemplo, você não ter campeonatos o ano inteiro pro futebol feminino? Eu acho que para todos, assim, qualquer pessoa que pratica um esporte profissional, um esporte que tem campeonatos, você precisa estar jogando. Não adianta só treinar. Treino, aquela frase é certa, treino, jogo. Você tem que treinar com a mesma intensidade, mas o jogo sempre você tem um aprendizado muito maior. Então, você ter um campeonato o ano inteiro te dá uma estabilidade na sua parte física, na sua parte até mental, porque a competição te torna diferente. A federação tem feito o seu papel com o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro com a CBF. Vamos ter a Libertadores no final do ano, que infelizmente, gente, o Corinthians não vai participar. O Corinthians, quando fez essa parceria com o Audax, a parte federativa, quando você se inscreve num campeonato, você precisa de um CNPJ. E esse foi o do Audax. Então a licença federativa ficou para o Audax, por mais que tenha sido Corinthians Audax os campeões. Então a gente tentou trazer a Libertadores aqui para São Paulo, não conseguimos, e quem ganhou foi Manaus. Ou seja, se aqui fosse sede, o Corinthians entrava como time convidado, mas não conseguimos, então fica para a próxima, não tem problema. A gente vai ganhar o Brasileiro, já vai ficar com a vaga. E aí pro ano que vem a Libertadores Feminino, o Corinthians estará participando, mas vai ter final desse ano a Libertadores Feminina em Manaus. Então é importante que os campeonatos aconteçam e até para gerar visibilidade, outras garotas verem o campeonato, esses jogos são transmitidos, a procura para jogar futebol tem sido muito maior. Vocês já, em pouco tempo, né, de projeto, agora o Corinthians Unificado, time feminino, já jogaram na Arena, Sim. Né? Vem fazendo uma boa temporada.
Como você tem visto o papel da torcida nisso? Eles realmente têm vindo junto? Tem um grupo, cara, a gente pode jogar em Pindamonhangaba, ele vai lá, esse grupo, e assim, o estádio, muitas vezes, até por divulgação, às vezes até por horário, que nós estávamos comentando, que às vezes tem um horário, sei lá, de quarta-feira às 14, 15 horas. O pessoal trabalha, gente. Mas esse grupo sempre acompanha. Então a torcida do Corinthians é assim, né? Tem campeonato de bolinha de gude, a gente vai estar lá presente, gritando Timão eu. E eu acho que a gente tem feito também esse trabalho para que cada vez mais pessoas compareçam ao estádio. Eu acho que jogando agora na Fazendinha, isso vai melhorar muito, porque a Fazendinha tem sócios do clube, então é só chegar pro estádio, dar uma esticadinha um pouquinho pra Fazendinha. Fazendinha reformada, né? Reformada, pintamos a Fazendinha. O gramado tá ótimo, tá? Você olha assim, tem cheirinho de grama. Quem gosta de estádio, gente, sabe do cheirinho da grama boa. Teve essa campanha do Respeita as Minas, que, poxa, até hoje passa aí no intervalo do jogo dos homens, que também o apoio do time masculino é muito importante. Teve a campanha do Calho Preconceito, que também foi uma campanha super bem conceituada, que tinha umas frases machistas na camiseta. Que era pra chamar a atenção de possíveis patrocinadores, não é? Calar realmente essa frase horrorosa. Às vezes lugar de mulher não é no futebol, é na cozinha. Então foram colocadas em partes de patrocínios para que alguma marca chegasse e arrancasse calasse aquele preconceito. Muito bem pensado. Que foi o dia da Arena, que nós fizemos a estreia do Campeonato Brasileiro. Temos feito várias campanhas para que isso chame a atenção das pessoas e que pelo menos elas tenham a oportunidade de assistir um jogo. Que às vezes a pessoa, mas futebol feminino é lento, é chato. Então as pessoas já têm esse preconceito do que é. Então é bom abrir um pouquinho a mente delas. Pode ir lá, assiste. Muitos jogos são de graça, tudo na faixa, gente. É só chegar lá. E aí depois você tem a sua opinião. Gostei, não gostei? Até que legal. Não, podia ser mais rápido, enfim. Mas que dê a oportunidade de as meninas demonstrarem. Imagina, são 10 meses invictas e de um bom futebol, viu? Vocês vão ver cada golaço. A Adriana, que é artilheira. A Gabi Zanotti, que pra mim, ela é tipo Zidane. Ela tem uma elegância jogando Zidane, a lá Zidane. Tem a Grazi. A Grazi, ela tá... Eu joguei com a Grazi, gente. A Grazi ainda tá jogando. A Grazi é a única jogadora no Brasil que jogou todos os campeonatos paulistas. Eu acho que são já 14, 15 edições, não sei exatamente, mas são muitas edições. E a Grazi jogou todos eles. Inclusive ela joga ainda até hoje muito bem, por sinal. Nossa capitã, muitas vezes, a Grazi. Milene, minha xará. O pessoal fala Milene. Eu falei, não sou eu, é a que joga bola bem pra caramba. Milene também tá na seleção. Ou seja, tem jogos assim que são espetaculares. E o pessoal se surpreende bastante, viu? Vão lá assistir, depois vocês me contem o que vocês acharam. Fica aí o convite. Da hora. E eu queria saber de você uma última coisa. O que falta ainda pro esporte virar de vez? A gente vê muita diferença ainda. Por exemplo, vocês jogaram na arena, tava lotada, tava muito bacana, mas dá pra ser ainda mais. A gente tem esse sentimento ainda. Primeiro que a gente nem se compara ao futebol masculino, até porque o que gera o futebol masculino, o feminino não gera ainda. Essa coisa desde, sei lá, imprensa, jogos vendidos para TV, então não dá para ser comparado. Mas o que a gente pede, a mesma coisa, é o respeito. E isso, pouco a pouco, as pessoas vão tendo isso em mente. Patrocinadores é essencial para a continuidade de qualquer esporte. Para um patrocinador chegar, ele precisa de visibilidade. Então, a gente trabalha muito essa coisa da visibilidade do futebol feminino, porque nós transmitimos quase todos os jogos, porque alguns são fora e assim, às vezes um jogo fora não tem condições mesmo de transmissão, mas todos os jogos que podemos e os que não podemos, a gente faz de tudo para fazer, a gente transmite pelo Facebook. E o Facebook, agora a TV Corinthians também está nos ajudando. Isso tem tido muitas visualizações, muita visibilidade, e com isso a gente consegue trabalhar mais a parte de marketing para um patrocinador. Então o que falta, eu acho que é essa visibilidade, que obviamente chegar à parte masculina, quem sabe na minha tataraneta possa ter aqui no Brasil uma visibilidade tão grande quanto o futebol masculino. Mas a gente vai trabalhando isso pouco a pouco. Se você tiver o respeito das pessoas, o resto vai vindo, é uma consequência. E os patrocinadores também terem a consciência de que não é patrocinar futebol masculino. O valor é muito menor.
cabe muito mais no bolso do que um patrocínio master do time masculino. Então a gente também tem. É Corinthians, da mesma. E campeão, invicto. Está em primeiro em vários campeonatos. Mesmo sendo muito menores, é de uma ajuda essencial e de suma importância para o esporte. Acho que é isso. Você aí curtiu, né, moleque? Tô sabendo, então. Obrigado aí você que assistiu, Milene. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço por essa abertura aqui pro esporte feminino. A casa está sempre aberta, obrigado. Você continue com esse sorriso no rosto aí, trabalhando no Corinthians, que é o que a gente quer. Você que curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, já sabe como funciona. Então, mano, tamo junto, obrigado, é nóis, vai Corinthians.